Analisando a quantidade de uma determinada espécie de organismo em 10 frascos do mesmo volume que contém um certo tipo de líquido, obteve-se a tabela a seguir. Então aí a gente tem na primeira linha o número do frasco, que vai de 1 até 10, e embaixo a quantidade dos organismos em relação a cada frasco. Então, por exemplo, no frasco 1, 8 organismos foram encontrados. Né? No frasco 9, por exemplo, 6 organismos. Tá? Dado que a média aritmética, que é o número de. Na verdade, ele coloca aí número de organismos por frasco, né? Mas aí tem que fazer a média em relação a isso daí. Representa uma determinada porcentagem X, que ele está falando aí, né? Da soma da respectiva moda com a mediana, tens que essa porcentagem é. Então, olha só, gente. Tá falando sobre a média, né? Da média determinar uma porcentagem. E essa porcentagem, ela tá sendo comparada aqui à soma da moda com a mediana. Então, nós temos que lidar aqui com três medidas de tendência central. Temos que calcular as três, né? Moda, média e mediana. Então, vamos pegar pela média aqui, que é a primeira ideia que se fala ali, né? A média, aqui, vou colocar como x barra, tá? Ela vai ser, como é a média aritmética, a soma de todos os organismos dividido pela quantidade de frascos. Repare que nesse caso, ó, já foi dado o total para nós. Não precisamos somar isso daí tudo não, tá? Em algumas questões temos que fazer a soma, mas nesse caso já foi dado isso daí. Então, 66 dividido por 10, tá? Isso daqui dá 6,6. Beleza, vamos guardar essa informação. Agora vamos lá. Outra questão que é colocada aqui é a moda. Vamos determinar a moda, né? Ora, a moda é o número que mais se repete. Então, vamos deixar ele aqui no lado aqui, ó. Moda. Vamos ver aqui que número que mais se repete, ó. O 8 ele aparece duas vezes, então de repente é ele. O 6 aparece três vezes, ó. Então já tá como 6, né? O 5 uma vez só, o 7 duas vezes, o 4 uma vez e o 9 também uma vez. Então nós temos o 6 como moda, né? Aparecendo três vezes aí. 6, tá? E aí nós ainda temos a outra medida aqui que é a mediana, tá? Mediana. Bom, a mediana é o termo que está no meio quando nós organizamos isso na forma crescente. Então aqui a gente tem que colocar na forma crescente, né? Não só na crescente, tá? Vale também a decrescente, porque nós queremos determinar o termo que está ali no meio, tá bom? Então vamos fazer essa organização. Aqui eu vou começar pelo 4, né? Parece o termo menor que temos aqui. Então 4, já deixei ele marcado ali. Depois nós temos o 5 aparecendo. 5. Ele não se repete. Depois nós temos o 6 que se repete três vezes. 6, 6 e 6. Já deixa aqui a marcação. A gente não se confundir depois. O 7 aparece duas vezes. 7, 7. Beleza. E o 8 aparece duas vezes. 8, 8. E depois o 9 uma vez. Então são um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos e é isso aí que nós tínhamos lá mesmo, só para verificar se não esquecemos nenhum. Bom, aí o que eu vou fazer? Vou pegar o termo central, mas o que nós temos aqui é uma quantidade par de elementos, então o termo central não está evidente aqui. Então eu vou ter que pegar os dois termos do meio e achar a média aritmética deles, né? Então, olha só. Um, 2, 3, 4. Aqui o quinto termo e o sexto termo. Depois você tem um, 2, 3, 4. Então, repare que esses dois termos realmente estão no meio aí, né? Tem 4 para cada lado deles. Então, qual que é a ideia aqui? Qual é o termo que está entre 6 e 7? Na metade disso daí, né? Então, não é preciso fazer nenhuma conta. 6,5. Então, está determinado aqui para nós 6,5, né, como mediana. E aí a informação que ele traz é, olha, a média ela representa uma determinada porcentagem da mediana somado com a moda. Então vamos fazer mediana mais moda, né? Vamos pegar aqui uma nova página aqui, ó. Mediana mais a moda. Então, ó,
Moda deu 6, mediana 6,5. 6 mais 6,5. Então, aqui nós temos 12,5. Tá? E aí, o que nós queremos determinar aqui? Perdão, slide errado. O 6,6. Que porcentagem, que é a média, né? Que porcentagem esse 6,6 representa em relação àquele 12,5, tá? Então é isso que nós queremos determinar. Bom, tem alguns jeitos de você fazer isso daqui. O jeito mais comum que o pessoal comenta é por regra de 3, né? Que é basicamente isso daqui, ó. 12,5 vai representar 100%. O 6,6 vai representar o X% que está lá. E aí você faz a multiplicação aqui, cruzado, né, como uma regra de 3 simples. 6,6 vezes 100 igual a X vezes 12,5. Beleza? Tá? Então, procede com essa conta aqui, né? E depois eu vou mostrar uma alternativa para isso, tá? 6,6 vezes 100, então dá 660. A vírgula anda duas casas para a direita, né? Porque são dois zeros aqui na multiplicação, tá? Então fica 66, depois 660. E aí eu já posso pegar esse 12,5 aqui, ó, e dividir para deixar o x isolado, né? Porque eu faria isso num próximo passo mesmo. E aí é essa continha que nós temos que fazer. Então, ó, 660 dividido por 12,5. 660 por 12,5. Então, aqui para tirar essa vírgula, eu acrescento um zero aqui, né? E aí eu consigo vir aqui e tirar a vírgula. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é multiplicando em cima e embaixo por 10, né, pessoal? Esse é o segredo desse tirar essa vírgula aí, né? Bom, 125, vamos ver aqui, vai caber aqui no 660, né? Ele vai caber 5 vezes, vamos ver 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2 dá 10, foram 2, vai para 12. 5 vezes 1, 5, e 1 que foi do 12, dá 6, 625. Né? Subtrai isso daqui, então toma o emprestado lá, vai ficar 10 menos 5 dá 5, aqui fica 5 menos 2, 3, e aqui 0. Bom, temos 350 aqui. Bom, aí fica 2, né? Aqui. Daí nós temos 250. Uma diferença de 100. Mas se nós voltarmos aqui, ó, é possível observar que a única opção com 52 é a letra C, né? Então não precisa terminar a conta, tá bom? Questão de estratégia aí na prática, tá? Mas aí o 8 aqui também funciona bem para fechar os 1000, né? Que nós teríamos aqui. Como eu prometi, uma outra maneira de se fazer é a seguinte: muita gente faz realmente por regra de 3 quando é porcentagem, mas há de se entender que a porcentagem ela é uma representação de uma quantidade em relação a outra. O que nós queríamos? Nós queríamos saber, olha, quanto que vale a porcentagem da média em relação à soma da mediana com a moda. O que deu a média? 6,6. Quanto que isso aqui vale em relação ao 12,5? Então isso aqui é uma fração. A fração faz isso. Né? Ó, quanto que vale o 4 em relação ao 8? Se você fizer essa conta, dá 1 sobre 2, ou seja, vale metade. Tá vendo? Você faz isso de maneira automática o tempo todo. Você não precisa fazer uma regra de 3 para fazer essa conta, porque você está fazendo uma divisão ali com a simplificação. A porcentagem é a mesma ideia. Então você quer saber, olha, quanto que vale o 6,6 em relação ao total de 12,5. E aí, se você reparar, né, aqui você vai ter, se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, você teria aqui 66
dividido por 125. E se você multiplicar por 10 de novo, você tem 660 dividido por 1.250. Eu só fiz isso para que nós pudéssemos comparar com, com essa conta aqui, ó. Tá? Essa continha aqui, ó. Você tem aqui. Aí você vai falar assim, não, mas aqui tem 6.600, né? Dividido por 125. Bom, o que ocorreu aqui que não deu a mesma coisa, muito igualzinho? Porque na regra de 3 já tem embutido aqui uma multiplicação do 6,6 pelo 100. Tá? Essa multiplicação ela não aparece aqui de cara. Então aí fica um outro ponto para você ficar atento aqui. Essa multiplicação por 100 ela tem que ser feita no final. Por isso que você olha para isso daqui e não está igualzinho aquela conta lá, tá bom? Mas se você pegar isso aqui, ó, e multiplicar, aliás, se você pegar esse primeiro que nós montamos aqui e multiplicar o 6,6 pelo 100, você vai obter exatamente essa conta que nós chegamos aqui, ó. Se você multiplicar o 6,6 pelo 100. Porque é isso que ocorreu um passo antes. Então, o que eu quero dizer com isso tudo nessa segunda maneira, né? Que você pode chegar e fazer direto essa conta. E no final multiplicar isso por 100. Porque isso daqui vai dar um decimal, e aí para passar para porcentagem você multiplica por 100. Tá certo? E é claro que essa conta aqui vai dar o mesmo trabalho da outra, né? Mas estou dizendo assim, você não precisa investir seu tempo montando uma regra de 3 e correndo o risco de multiplicar ou dividir alguma coisa errada lá. Você já consegue fazer a expressão de uma vez só. Tá? Então, toda vez que quiser comparar um número com outro, pode fazer a divisão aí, que é o suficiente, beleza? Então, esse segundo modo é apenas uma dica. Faça essa conta, multiplique por 100, você vai verificar que é a mesma coisa que nós acabamos de resolver anteriormente ali.